Estamos aqui reunidos para lembrarmos do grande amor que Deus nos teve e continua tendo. Ele que não roubou a vida de seu único filho, mas fez com que ele fosse morto para que nós pudéssemos ter perdão, vida e salvação. E assim nós queremos sempre agradecer a Deus por Ele ter agido em amor por cada um de nós. Bem-vindo a cada um de vocês que está presente conosco, também as pessoas que nos acompanham de forma virtual, nesse culto da paixão, culto em que lembramos de forma especial a morte do Salvador Jesus em nosso favor. E assim cantamos o primeiro hino, Será verdade que Jesus em meu lugar sofreu na cruz? Deus abençoe meditarmos também sobre a letra deste hino. Invoquemos ao Deus triuno. Em nome do Pai, em nome do Filho, Jesus Cristo, em nome do Espírito Santo, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Amém. Estimados irmãos e irmãs, queremos neste momento nos aproximar de Deus, confessando a Ele os nossos pecados, pecados que foram os causadores da morte de Jesus na cruz. E temos perdão unicamente quando nos arrependemos verdadeiramente e confiamos na obra salvadora realizada por Jesus. Por isso, com o coração agradecido a Deus, queremos olhar para a sua misericórdia e buscar o seu perdão em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, grande é a dor causa o meu pecado contra ti. Meu coração reza em angústia e minha mente me acusa, pois vejo teu filho inocente sofrer em meu lugar. Sou rápido em julgar, mas demoro em perceber que sou falho e pecador. Porque julgo e condeno
não só Pedro, mas eu mesmo já neguei o meu Salvador Jesus. Ai de mim, me vejo condenado. Senhor, tem piedade de mim e perdoa-me. Ó Deus justo, requereste o sangue precioso de Jesus, que escorre em seu corpo e purifica toda a humanidade. Pelo santo e precioso sangue do nosso Salvador Jesus, suplicamos o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Sabemos que Jesus agiu em amor por cada um de nós, sem nenhum mérito ou dignidade de nossa parte, mas unicamente por seu amor por nós. Confiantes neste perdão, a você que arrependido de seus pecados o confessou a Deus, lhe trago a boa notícia: os seus pecados estão perdoados em nome de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O salmo para o culto de hoje é o salmo de número 22, um salmo que expressa inicialmente o sofrimento de Davi quando era rei em Israel e foi perseguido, mas também está intimamente relacionado ao sofrimento de Cristo em nosso favor. Lemos de forma responsiva este salmo. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti e tu os salvaste. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçoam de mim. Mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: Você confiou em Deus, o Senhor, então por que Ele não salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando nasci. E quando eu era uma criancinha, tu me guardaste. Desde o meu nascimento fui entregue aos teus cuidados. Desde que nasci, tu tens sido o meu Deus. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto. E não há ninguém para me ajudar. Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão em volta de mim, como fortes touros na terra de Bazã. Como leões, abrem a boca. Rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais forças, sou como água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar. O meu coração é como cera derretida. A minha garganta está seca como o pó, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que veem. Eles repartem entre si a
as minhas roupas. Faz-me sorteio da minha túnica. Ó Senhor Deus, não te afastes de mim. Vem depressa me socorrer. Deus veio em nosso socorro e por isso fez cair sobre o seu Filho os nossos pecados. Mas ele aceitou o sacrifício de Cristo e depois o ressuscitou ao terceiro dia. Por isso nós queremos orar ao Senhor, gratos pelo seu amor. Gracioso e misericordioso Deus, obrigado por teres feito cair sobre Jesus todos os nossos pecados, e ele pagou por nossa culpa. Não somente isso, cumpriu também a tua santa lei em nosso lugar, e assim nos trouxe completa salvação. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia e pelo teu agir em favor de cada um de nós, providenciando-nos salvação em teu Filho Jesus. Louvado seja o teu santo nome, junto ao Filho e ao Espírito Santo, hoje e por todos sempre. Amém. Cantemos o próximo cântico. Podemos nos sentar. Castigado em Jesus.
A leitura do Antigo Testamento nós encontramos registrada pelo profeta Isaías no capítulo 52, do versículo 13, até o capítulo 53, versículo 12, quando Deus deu ao seu profeta uma visão daquilo que aconteceria no futuro para a nossa libertação, para a nossa salvação. Vejamos o que Isaías, cerca de 700 anos antes, escreveu a respeito do Messias. O Senhor Deus diz: tudo o que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando o virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando corta na sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi enterrado ao lado de criminosos, foi sepultado como os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou, pedindo que eles fossem perdoados.
Testamento, relato de tudo aquilo que iria acontecer com o Messias, em favor também de cada um de nós. Agora a leitura da epístola encontramos registrada na carta aos Hebreus, no capítulo 4, do versículo 14 até o versículo de número 16, e onde é dito que Cristo Jesus é o grande sacerdote, e Ele compreende as nossas fraquezas, e por compreender a nossa situação de pecaminosidade, que deu a sua vida em nosso favor. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça, sempre que precisarmos de ajuda. leitura do Santo Evangelho nós encontramos registrada pelo evangelista João, no capítulo 19, do versículo 17 até o versículo 30. Aqueles que puderem são convidados a se colocarem de pé para essa leitura. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para um lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade.
Então os chefes, os sacerdotes, disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um deles. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça, de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que lhe amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Esta leitura do Santo Evangelho. Cantemos o hino Contemplai na cruz pregado a Jesus o Salvador. Contemplai na cruz pregado a Jesus
Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam sobre todos nós e de forma especial nesse momento, ao meditarmos na sua santa palavra. Amém. A congregação pode sentar. Estimados irmãos, estimadas irmãs, em Cristo Jesus, o Salvador, que deu a sua vida em favor de cada um de nós podemos notar pelas leituras bíblicas do culto de hoje que os fatos estão todos eles relacionados à morte de Jesus. E se formos olhar muitas vezes, seja através de um filme, ou seja também através de imagens, o sofrimento de Cristo, veremos que esse assunto muitas vezes nos traz tristeza, ele traz um impacto muito grande em nosso interior. Por isso, sempre de novo é importante olharmos para esses acontecimentos, para que eles possam nos lembrar o quanto custou a nossa salvação, o quanto Cristo sofreu para que nós tivéssemos perdão, para que nós tivéssemos salvação e assim estarmos novamente reconciliados com o nosso Deus. Mas é preciso ficar bem claro que o Filho de Deus, ele não morreu porque o tribunal religioso dos judeus, o Sinédrio, o condenou, ou porque o governador romano, Pôncio Pilatos, o condenou à morte. A morte de Jesus, ela também não foi um acidente de percurso, nem um mero assassinato, nem teve um final trágico, nem uma derrota vergonhosa. A morte de Jesus também não está envolta em nenhum mistério, não é algo inexplicável à vista do poder e dos recursos divinos. Precisamos lembrar que a morte de Jesus ela foi voluntária, ela foi premeditada, ela foi anunciada. É o que nos diz, por exemplo, Isaías, no capítulo 53, versículo 6, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Diz o nosso evangelho de hoje, dando detalhes daquilo que havia sido registrado nas Escrituras, que aconteceria com o Messias, especialmente o versículo 24. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. E também no versículo 28, agora Jesus sabia que tudo estava completado, então para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Tanto os relatos de Isaías, como também a própria narrativa da crucificação de Jesus, nos mostram que tudo isso que aconteceu com Jesus era plano de Deus para a nossa salvação. E embora a cruz molhada em sangue, suor e lágrimas foi dura e sofrida, extremamente dolorosa e humilhante para o nosso Salvador Jesus, ela tornou então possível o perdão para os nossos pecados e a nossa reconciliação com Deus Pai. Jesus só foi preso e crucificado porque o Senhor Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade, os pecados de todos nós. Nós, como seres humanos, muitas vezes temos dificuldade em perceber o tamanho do amor de Deus por nós, revelado em Cristo Jesus.
revelado com aquilo que o mesmo evangelista já havia dito antes, escrevendo aquilo que Jesus havia conversado com Nicodemos, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A misericórdia, a compaixão, o amor que Deus tem pelas pessoas, pela humanidade, por mim e por cada um de vocês, mostra o desejo de Deus de nos ter próximos dele, de nos ter novamente junto a ele e podermos estar sob o seu cuidado, sob a sua proteção e também podermos herdar a vida eterna. Por isso, estimados irmãos e irmãs, é oportuno refletirmos e nos aprofundarmos a respeito do significado da morte de Jesus, pois se ela não tivesse acontecido, nós continuaríamos presos aos nossos pecados e continuaríamos sofrendo as consequências desse pecado, que nos levariam por final à condenação eterna. Por isso Deus, ao vir ao nosso encontro, também queria nos dar uma nova oportunidade, uma nova vida, uma vida diferente. É por isso que nós também queremos sempre agradecer a Deus, por Ele nos ter enviado o seu Filho Jesus, que por nós sofreu e morreu, mas sabemos que Ele ressuscitou, que Ele venceu o pecado, a morte e Satanás em favor de cada um de nós. Isso então quer trazer uma transformação contínua na vida de cada um de nós. Queremos olhar para o amor de Deus e nos voltarmos a Ele também respondendo esse amor, vivendo uma vida diferente daquela que é vivida pelo mundo, vivendo a nova vida que nós recebemos pela graça e pelo amor de Deus, e assim podemos ser um bom testemunho perante os nossos semelhantes. Porque, como é dito muitas vezes, a Bíblia que os não cristãos leem é a vida de nós como cristãos. E por isso, quanto melhor exemplo nós pudermos dar diante dos outros, maior testemunho estaremos dando do grande amor de Deus por todas as pessoas. E diante da morte de Jesus, o apóstolo Paulo também traz uma explicação na segunda carta aos Coríntios. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Daí a explicação também do apóstolo Pedro, quando ele disse no capítulo 2, versículo 24 da sua primeira carta: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os nossos pecados e vivêssemos para a justiça. Pelas suas feridas vocês foram curados. E ainda a explicação do evangelista e apóstolo João na sua primeira carta: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. No momento exato em que Cristo entregou o seu Espírito, por volta das 3 horas da tarde daquela sexta-feira, o véu do santuário do templo em Jerusalém rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. E essa cortina então expressava que antes o santuário separava as pessoas e elas não podiam entrar nesse lugar, pois lá era o Santo dos Santos, o lugar apenas que o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano,
para levar o sangue do Cordeiro que havia sido sacrificado, para perdão dos pecados do povo. E agora, quando Jesus morre, esse véu se rasga, porque o culto do Antigo Testamento ficou para trás. Agora, o sacrifício de Jesus, ele foi definitivo para perdão dos nossos pecados. Por isso, estimados irmãos e irmãs, aproveitemos a graça de Deus e entreguemos cada vez mais a nossa vida a esse Deus que nos tem um grandioso e infinito amor. O sacrifício de Jesus abriu o caminho para nós pertencermos a Deus, recebermos o perdão, a salvação e a vida eterna. E assim como diz também o lema da nossa igreja para este ano, recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Sejamos testemunhas desse grande amor de Deus, sendo em primeiro lugar gratos e em segundo lugar testemunhemos com nossas palavras e atitudes a salvação em Cristo Jesus. Ele que deu a sua vida para que nós tivéssemos perdão, salvação e vida eterna. Porque o Senhor Deus fez cair sobre ele os pecados de todos nós. E agora nós temos perdão. Amém. Oremos. Misericordioso e amado Deus, obrigado pela salvação realizada por teu Filho Jesus. Obrigado porque nos deste perdão, salvação e vida eterna. Mas isso custou o grande sofrimento de teu Filho em nosso lugar, pagando a culpa de todos os nossos pecados. Por isso, Senhor Deus, que todos nós possamos ter no dia a dia de nossa vida gratidão a Ti, e assim o sacrifício de Jesus não terá sido em vão. Obrigado pelo Teu amor em Cristo Jesus e no amparo do Espírito Santo, que sempre nos mantém firmes nesta fé. Amém. Criei em mim, ó Deus, um puro coração, e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário espírito. Amém. Oremos. Gracioso e amado Deus, obrigado por todo o teu cuidado, misericórdia e amor por cada um de nós, manifestados especialmente na vida, sofrimento e morte de teu amado Filho em nosso lugar, e assim pagando a nossa culpa diante de Ti, nos reconciliando contigo, nos dando a oportunidade de termos novamente plena comunhão contigo. Obrigado, Senhor Deus, por todo o teu amor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo sacrifício. Entregaste a tua vida em favor, em amor de cada um de nós. Obrigado ao Espírito Santo, porque nos deste a fé em Cristo Jesus. E pedimos que continues a nos amparar
a permanecermos firmes nesta fé e perseverarmos até o final de nossa vida. E assim, ouvirmos também do Salvador Jesus aquilo que disse ao apóstolo João no livro de Apocalipse: ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Obrigado, Senhor Deus, por esta salvação. Louvado seja o teu santo nome, por Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Jesus convida: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Confiantes em suas promessas, nós oramos. Senhor, nosso Deus, a Ti agradecemos e rendemos louvores. Deste-nos acesso à vida eterna em Teu Filho Jesus Cristo, que demonstrou ao mundo a força do amor, que chamou pecadores para a sua comunhão e ofereceu a todos os que nele creem seu corpo e sangue. Graças e louvor a Ti, Deus. Através da Tua palavra e na comunhão da Tua ceia, nos fazes reconhecer a nossa culpa e ao mesmo tempo nos ofereces livramento e perdão de todos os nossos pecados. Graças e louvor a Ti, Deus. Tu nos dás unidade e paz por Teu Santo Espírito, pois nos une numa só comunidade cristã, que é a comunhão de todos os santos. Alegres nesta fé, corajosos pela esperança, decididos para o amor, nós Te agradecemos e adoramos, juntamente com todos os salmos e todos os anjos, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus dos exércitos, céus e terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória minha. E de forma semelhante, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebam todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado em favor de vocês para a remissão dos pecados. Façam isso quantas vezes o beberem, em memória minha. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo.
agora e para sempre. Amém. Convidamos a todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, devidamente preparados, arrependidos de seus pecados e confiantes no perdão em Cristo, a virem à ceia do Senhor. Durante a distribuição, será cantado o hino Ó Fronte Ensanguentada. E também durante a distribuição, aquelas pessoas que vierem preparadas com suas ofertas poderão dedicá-las a Deus, assim como também as servas programadas para o culto, tanto dessa quinta-feira, da sexta-feira, sábado e domingo, também trazerem uma oferta especial para o altar do Senhor e assim também para o trabalho do seu reino. E continuamos com as nossas ofertas também para o Seminário Concórdia. Deus abençoe o participar de cada um das nossas ofertas e também o nosso louvor. Vinde, pois tudo está preparado. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito,
como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Todas as vezes, então, que nós comemos este pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao Senhor, orando. Onipotente Deus, nós te agradecemos pelo teu imenso amor, revelado na ação salvadora de teu amado Filho Jesus Cristo, o nosso Redentor. A ti seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Utiliza cada um de nós como teus instrumentos a propagarmos a boa notícia da salvação em Cristo Jesus, para a salvação de muitas pessoas, e assim louvor dedicado a ti. Por Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Saudamos novamente cada um de vocês presente conosco neste culto, e tenha servido para todos nós recordarmos e assim também sermos fortalecidos no grande amor que Deus nos tem e sermos gratos a Ele, dedicando também a nossa vida em amor, em testemunho, em louvor, em adoração. Deus assim abençoe e conduza a cada um de nós hoje e sempre. Finalizamos o nosso culto cantando o cântico Se Aquela Cruz Falasse, Como Cristo Morreu. Tenhamos todos uma abençoada reflexão sobre o amor de Cristo e assim possamos viver neste amor todos os dias que Deus permitirmos vivermos aqui neste mundo, mas vivermos com Ele para todo sempre na glória celestial. Amém.